Vamos começar um novo conteúdo, né? Chamado de estatística, né? Esse conteúdo, assim, a gente vê falar sempre no nosso dia a dia, né? Nos jornais, a gente sempre está ouvindo lá, né? Que as estatísticas apontam que, por exemplo, agora sobre o coronavírus, né? Tudo sobre o coronavírus lá, o que está acontecendo em cada região, em cada cidade, entendeu? Então, sempre está falando essa palavra, né? A estatística, né? Então, é isso que a gente vai ver agora. O que é essa estatística, né? É uma parte da matemática que vai trabalhar com essa parte de organização de dados, de informações, né? E da comunicação dessas informações também, certo? Então, vamos lá. Primeiro tópico, né? Coleta e a organização de dados em tabelas simples. Então, quando a gente faz uma pesquisa, né? Na verdade, quando a gente faz uma pesquisa, a gente pode coletar os dados e colocar esses dados em uma tabela, ou então a gente pode coletar esses dados e organizá-los em um gráfico. É isso que a gente vai ver nesses slides, certo? Então, no primeiro caso, né? Eu vou colocar um probleminha e a gente vai tentar organizar os dados deste problema, né, dessa pesquisa, em uma tabela simples. Vamos lá. A professora de matemática do sexto ano resolveu eleger um representante da turma. Um representante é como se fosse um líder, né? Essa pessoa ela vai ficar responsável por exemplo, quando a professora quer fazer um trabalho, alguma coisa, e não quer que todos os alunos fiquem falando ao mesmo tempo, o que é que ela faz, né? Faz com que tenha uma reunião com o líder e vocês vão passar todas as informações para esse líder, e esse líder vem somente ele falar com a professora e poder passar o que foi que vocês ficou acordado entre vocês, né? Então, primeiro ela perguntou os alunos que tinham interesse de se candidatar. Então ela foi na sala de aula e disse: olha, vai ter um representante de cada turma. Quem quer se candidatar como representante nesse momento, né? Aí os alunos que se manifestaram foram Júlia, Mariana, Ana e Pedro. Aí para isso, quer dizer, a professora entregou um papel para cada aluno e pediu que votasse no aluno que gostaria que fosse o representante da turma. Além de todos os alunos, né, Júlia, Mariana, Ana e Pedro também votaram. Eles poderiam, né, votar, se não quisesse votar neles mesmos, podia votar em qualquer outro coleguinha. Então, aí eles fizeram uma votação. Aí o que foi que aconteceu, né? Lembrando que a turma possui 25 alunos, veja a pontuação recebida por cada aluno. Então, temos aí, né, ó, nós temos essa menininha aí, ela é a Júlia, essa outra menininha é a Mariana, esse menininho, Pedro, e essa outra menininha, a Ana. Então, o que foi que aconteceu? Olha, a professora pegou os papezinhos e foi abrindo, né? Aí eu vou botar, cada pauzinho desse, aí, corresponde a uma votação. A professora foi lendo, né? Júlia, aí botou lá aí depois Júlia de novo, mais um. Mas eu já coloquei em ordem, né? Eu já coloquei todos na ordem, né? Porque ficava mais difícil para ir colocando aleatoriamente. Aí a professora foi contando. Então, se a gente for perceber, ó, quantos pauzinhos tem aí, né, ó? Veja. 2, 3, 4, 5, né? Então, quando forma essa casinha, nós temos 5 votos, certo? Então, mas aí ela teve mais 6, depois 7, 8. Aí, ó, Mariana. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, só 7. Pedro. 2, 3, 4, ó, só 4. Ana, 2, 3, 4, 5, 6, só. Então, vamos lá, vamos contar, né? A gente viu, olha, que esse quadrinho completo são quantos votos? 5. E aqui tem mais quanto? 3. 5 mais 3, 8. Então, no de Mariana, temos 5, que está no quadrinho, mais 2. Vão ser quantos? 7 votos, né?
O de Pedro. O de Pedro nós temos somente, não forma nem o quadrinho completo, né? Só temos 4 votos. E o de Ana, temos um quadrinho completo, que são 5, com mais um 6. Então, se vocês olharem só essa tabelinha aí, né, que a gente fez, vocês podem me dizer quem que foi o vencedor, né? Quem conseguiu ganhar a eleição para representante da turma? Foi Júlia, né? Então, Júlia ganhou como, né, representante. A professora pediu que os alunos montassem uma tabela e depois um gráfico com os dados adquiridos. Então, vamos lá. Vamos ver como ficaria, né? Temos essa tabelinha, só que não está formada assim, uma tabela com a nomenclatura direitinho, né? O que é que você ia fazer? Colocar, como a gente está falando de alunos e pontuação, tem que ter 2 colunas, né? Aí essa parte de cima é o que a gente chama do título da tabela. O que que a gente está fazendo? O que que a gente está analisando, né? A gente está fazendo uma votação para o representante da turma. Então, qual seria o título da nossa tela? Votação de representante da turma. A gente tinha que colocar esse título na nossa tabela, certo? Depois a gente ia colocar, né? Quais são as variáveis que a gente está analisando? A gente está analisando os nomes dos alunos, né? Júlia, Mariana, Pedro e Ana, e a quantidade de votos. Então, essas 2 colunas vão ser preenchidas com o quê? A primeira com o nome dos alunos e a segunda com a quantidade de votos. Quem são os alunos? O primeiro aluno que apareceu, Júlia. E quantos votos ela teve? 8. Quem foi o segundo aluno que apareceu como representante? Mariana. Quantos votos ela teve? 7. Depois, quem foi que apareceu? Pedro. E quantos votos ele teve? 4. E por último, quem foi o último aluno? Ana. E quantos votos ela teve? 6. Então, eita, tá errado aí, pera ainda, viu, pessoal? Coloquei 2, vou apagar, eu vou mandar, quando eu mandar pra vocês, eu vou perceber que aqui eu errei. Às vezes, me equivoquei aqui. 6, né? Então, você pode até conferir, ó, 6 mais 4, 10, 10 mais 7, 17, 17 mais 8, vai dar quanto? 25. Então, 25 alunos votaram. Então, teve esse errinho aí, mas eu vou fazer a correção para vocês no slide. Continuando, então agora eu quero fazer um gráfico com essas informações. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou traçar uma linha vertical e uma linha horizontal. Veja, já criei aí porque eu não consegui colocar no slide a formação, né? Eu não tenho como formar. Mas o que que a gente pode fazer, ó? Vocês podem pegar, né? E ver que é só traçar essas 2 linhas, né? Assim e assim, né? Aí o que que a gente vai fazer? Vai montando, né? Vai colocando o nome dos alunos aqui embaixo e aqui a quantidade de votos. Perceba que é 1, 2, 3, 4, 5. Mas se eu tivesse muito, se fosse até 100, eu poderia colocar 10, 20, 30, 40, 50. Entendeu? Essa escala aí é a gente que escolhe de acordo com a situação que a gente quer apresentar, certo? Então, vamos lá. Aí, o que foi que ele deu aí, né? Deixa eu só baixar. Não dá pra baixar aqui, não. Pera aí. Vamos lá. Aí, eu tenho aqui, ó. Assim ficou pior. Deixa eu fechar mais um pouquinho. Então, olha. Júlia, né? Júlia teve quantos votos? 8. Então, eu vou e faço uma coisa subindo e paro onde tiver o 8. Aí, eu posso fazer uma casinha, né? Para dizer uma barrinha, né? Para representar, certo? Quem é que eu posso fazer agora? Mariana. Mariana teve quantos votos? 7. Então, eu venho e coloco até aqui, aí fecho a minha casinha. Se eu fosse fazer na mão, né? Eu ia colocar os eixos, que a gente chama, né? Ia colocar os eixos e ia fazendo de acordo com como eu estava falando, né? Pedro foram quantos votos? 4. Eu vou, subo, faço uma casinha, 4 votos, olha, com essa linha. Tá um pouco torto, mas é assim mesmo. E Ana, 6 votos, né? 6 votos. Então, essa tabela aqui é a representação
da nossa votação dos representantes da turma. Veja que no nosso gráfico a gente também tem o título. Além do título, a gente tem os eixos, né? O eixo horizontal e o eixo vertical. Ah, professora, e se eu quisesse colocar alunos desse lado e quantidade de votos desse lado, daria errado? Não. Só que aí a resposta ficaria assim, né? As linhas estariam assim, ó, certo? Mais ou menos assim, ó. Certo? Elas estariam deitadas. As barras seriam horizontais. Esse aqui é um gráfico de barra vertical, mas poderíamos colocar na barra um gráfico de barra horizontal, certo? Nós vamos ver mais na frente. Vamos lá. Continuando. Os tipos de gráficos, então, nós vimos um tipo de gráfico que era o gráfico de barras ou o gráfico de colunas, né? Que ela pode estar na horizontal ou na vertical, né? Quais são os outros tipos de gráficos que a gente pode encontrar? Nós temos os gráficos que são chamados de pictogramas. O que são os pictogramas? São os gráficos em que se utilizam símbolos ou figuras que têm ligação com o assunto. Então, se eu estou falando de aluno, eu poderia botar o desenho de um monte de aluno, um em cima do outro. São 8 alunos. Eu botaria um aluno pequenininho, um em cima do outro, até chegar ao número 8 lá naquela tabela que a gente, naquele gráfico que a gente fez na estante. Como assim, professora? Assim, ó. Por exemplo, eu estou falando da quantidade de lixo consumido, esse gráfico, porque eu acabei esquecendo de botar o título. Mas ele analisa a quantidade de lixo arrecadado não, né? Que as pessoas jogam, né? Em cada uma dessas capitais aí. Dessas Curitiba, Fortaleza, Belo Horizonte e São Paulo, certo? Então, aí, como ele está falando de lixo, aí ele coloca um vasinho de lixo para representar 1.000 toneladas. Cada vasinho de lixo corresponde a 1.000 toneladas. Então, se você tem, por exemplo, em Belo Horizonte, 4 vasinhos de lixo, né? 1, 2, 3, 4. Então, o que que acontece? Você vai saber que durante um mês, na cidade de Belo Horizonte, são acumulados 4.000 toneladas de lixo. Aí, se você for para Fortaleza, Fortaleza tem quantos? Olhe, presta atenção. Que no de Fortaleza, nós temos aqui, ó, 3 latas de lixos completas, mas essa está pela metade. Então, quantas toneladas teremos? Então, 3, né? 3,5. Então, 3,5. Então, são 350.000 toneladas de lixo, né? 350 não, 3.500 toneladas de lixos, né? Ali é 1.000 mais 1.000 mais 1.000, 3.000 mais 500, 3.500. Desculpa aí, pessoal. Então, 3.500 toneladas de lixo. É isso que um pictograma ensina. E em Curitiba, se eu tenho 2 latrinhas, uma latinha é 1.000, 2 latinhas, 2.000 toneladas de lixo, certo? Então, vamos continuar. Qual é o outro tipo de gráfico que a gente já tem, né? O de segmentos ou linhas. Esses gráficos, eles são utilizados bastante quando a gente quer comparar alguma coisa durante um certo tempo, né? Eles são utilizados também, né? Nesses tempos de eleição, eles são bastante utilizados. Por quê? Porque eles servem para comparar entre dois candidatos, né? Se um ou outro está em cima, se um subiu, se o outro desceu, entendeu? Ele vai comparando o que é que aconteceu durante, né, antes da eleição, né? O que foi que aconteceu, o que está acontecendo, fulano está subindo, fulano está descendo. Então, esse gráfico de segmentos e linhas servem para isso. Por exemplo, aí, né? Eu coloquei aí, né? Esse gráfico tem como título o nível de poluição durante as chuvas. Veja que ele tem, né? Ele mostra a variação de duas coisas. Quem são essas duas coisas? Poluição e chuva. Se vocês olharem, analisarem aqui, ó, nesse dia 1 de 1 de 2007, né? É a chuva.
tinha qual era o nível? 80. E qual era o nível não, da chuva, você tem que olhar para o lado de cá. Chuva, 4, né? Isso quando foi chuva, e aqui é poluição. Esse é o representante da chuva, ou, como é que chama, meu Deus? O eixo das chuvas. E do lado de cá, o da poluição, certo? Então, o que que acontece? Aí você vai percebendo, né, que teve alguns momentos que a chuva, né, baixou demais, depois ela subiu demais, né? Então eu poderia perguntar em que data as chuvas em que data ocorreu o nível mais baixo de chuvas? Aí você vai olhar, chuvas é do lado de cá. Qual foi o nível mais baixo? 2. O nível mais alto seria do lado de cá, 1 e alguma coisa, né? Então a gente tem que analisar assim. A gente vai interpretando o gráfico. A gente poderia perguntar também em que momento a chuva e a poluição tiveram, em que data, né, na verdade, a chuva e a poluição tiveram o mesmo nível, né? Estiveram ao mesmo nível, né? Então, aí você poderia ver, né? Eles, nessa data aqui, eles se encontraram, certo? Aí, o que que acontece? Você vai interpretando dessa maneira. Eu poderia perguntar em que data o nível da poluição foi mais baixo. Aí você vai olhar, ó, a poluição, né, o vermelho. Então você vai olhando, ó, qual foi o mais baixo. Aqui, né, ó, em que data foi? 1/9/2007, certo? Então vamos lá, continuando. Letra C. Gráficos de barras horizontais ou verticais, que são chamados de coluna. Que foi exatamente aquele que a gente viu anteriormente, aquele no exemplo do representante da turma. Então, estes gráficos são utilizados em gerais para comparar duas coisas de mesma natureza, certo? Aí eu estou comparando aí, ó. Eu estou falando, o tema da nossa tabela é reciclagem do vidro em porcentagem. Aí você pode perguntar, né? Como é que eu faço para entender? Como é que a gente faz para analisar e interpretar? Ele já está dizendo quase tudo, é bem visível o que esse gráfico está apresentando para a gente. Veja como é tão bom quando a gente tem um gráfico, a gente consegue visualizar, a gente consegue interpretar alguma situação em relação a algumas cidades, por exemplo, alguns países, né? Eu posso comparar aí a reciclagem do vidro. Eu poderia perguntar qual é o país, né, que mais recicla o vidro. Aí como você está com a tabela de gráfico de barras, o que acontece? A maior barra corresponde ao maior país que tem reciclagem de vidro. Se eu perguntasse qual é o país que tem faz menos reciclagem do vidro, aí você ia ver a menor barra. Quem é que está com a menor barra? A Colômbia. Mas esse nosso gráfico é tão completo, que ele ainda vem a porcentagem em cima da barrinha. Aí é que ele nos ajuda mais ainda. Porque quando você quer saber qual é o maior, só quem teve a maior pontuação, que é 87%, né? E o menor é aquele que tiver a menor pontuação, que é 16%. Então, muito simples para nos ajudar a interpretar. Então, quando ele está dessa maneira aí, é muito melhor ainda a nossa ajuda, né? Nos auxilia mais e mais. Então, vamos continuar. Letra D, gráfico de setores. Esse gráfico de setores, ele é também chamado de gráfico de pizzas, né? Estes gráficos são utilizados para representar as relações entre as partes de um todo. Em geral, utilizamos a porcentagem para relacionar as partes. Então, eu tenho aí, ó, composição do lixo no Brasil. O lixo no Brasil, ele é composto por 13% de outros, 32% de plásticos, vidros e metais e 55% do lixo brasileiro ele é orgânico. Então, isso aí é um gráfico. Ele está representando, né, como é
composto o lixo no Brasil, né? Então, aí veja que ele coloca em porcentagem, porque esse todo aí, essa volta completa aqui, ó, corresponde a 100%, certo? E aí, por isso que ele coloca em porcentagem. Vamos continuar. Eu vou botar um exemplo, ó. O quadro abaixo e o gráfico a seguir referem-se à produção de uma fábrica de confecções durante um mês. Aí tem o gráfico aí, ó. Deixa eu só crescer um pouquinho. Olha, observe. Nós temos aqui, ó, de peças e o número de peças. Então, ó, camisa, temos quantas camisas, né? 200. Isso é a tabela. Aí no gráfico, se você olhar, ó, camisas, tá indo até aqui, né? Ó, quem é aqui? 200. Tá ok? Tá, né? Aí você vem aqui, ó, saia. Saia, tá aqui, né? Foi até aonde? 400, né? Ó, se você olhar pro lado aqui, 400. Então, tá em branco aqui, né? Então, eu sei que aqui eu vou ter que colocar quem? 400. Essa é a pergunta que vem já já. Casaco. Casaco, aí você vai ver. Vestido, você vai ver. Blusa também, você vai ver. Então, são essas informações do meu gráfico. Eles estão colocados aí nesse... A tabela, as informações da tabela estão representadas no gráfico. Então, vamos lá. Aí ele pergunta, qual é o número de saias produzidas na fábrica? Então, foi como eu disse a vocês. Eita, desapareceu. Mas vamos lá. Ó, deixa eu só crescer aqui. Pessoal, aí você vai olhar aqui, ó. Saia foi até aqui, ó. Então, nessa linha aqui, quem é que a gente encontra? 400. Então, quantas saias a gente vai ter? A pergunta é... Eita, eu botei salas. Jesus, eu tava dormindo, viu, nesse dia, viu? Pessoal, não é salas, é saias. Eu vou fazer a correção e vou mandar, né? Tudo direitinho. Então, agora, no gráfico há algum erro e qual é ele? Então, agora a gente vai ter, já que ele disse que tem um erro, né? Vamos ver se a gente encontra esse erro. Vamos lá, camisa 200, a gente já viu. Saia 400, a gente já viu. Agora, peraí, viu? Casaco. Casaco, pessoal, foi até quanto? Aqui, ó. Eita, como é ruim fazer uma reta. Mas se vocês olharem, casaco foi até quanto? 300. E ele tá dizendo que foi até quanto? 250, ó. Vestido também 300, ó. E blusa 450. Então, o que que acontece? Há algum erro? Sim, a barra referente ao casaco está com a medida incorreta. Vamos continuar. Outro exemplo. Karina perguntou aos seus colegas de sala: você preserva o meio ambiente? A resposta deveria ser pouco, regular ou muito. Veja ao lado o quadro de resposta que Karina obteve. Na verdade, vai ser abaixo. Então, veja aí. A gente viu na estante, né? Ó, a resposta, quando a gente vai dando a resposta, vai botando os tracinhos. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Aqui mais 5 e aqui mais 3. Então, aqui pouco, 13 pessoas disseram, né? Aí aqui, ó, 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 3, 18. 18 pessoas disseram regular e muito. 5 mais 5, 10, 15, 20, 25, mais 2, 27. Então, 13, 18 e 27. Então, agora responda. Letra A. Eita, quantas pessoas cuidam muito do meio ambiente? 27, eu coloquei 28. Oh, poxa, falar a verdade, eu tô triste, viu? Eu tava muito desatenciosa nesse dia. 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27.
27 pessoas. Mas não se preocupe não, vou mandar os slides certinho, viu? Muito triste tô. Vamos continuar, então, temos aí, deixa eu só contar novamente, né? Pouco nós temos 13, regular 5, 10, 15, 18, 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27. Certo, agora vamos lá, a pergunta. Quantas pessoas cuidam pouco do meio ambiente? 13 pessoas, né? E a letra C, que Karina fez essa pergunta a quantos colegas? Então, quantas pessoas participaram? Então, quantas disseram pouco, quantas disseram regular e quantas disseram muito? Então, vou juntar tudo. Pouco, 13, regular, 18 e muito, 27. Então, vamos fazer essa continha, certo? 8 mais 3 dá 11, 11 mais 8 mais 3 dá 11, 11 mais 7, desculpa, dá 18. 8 vai a 1, certo? 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5. Então, ela fez essa pergunta a quantas pessoas? A 58 pessoas. E a gente acaba a nossa explicação sobre estatística. Então, a gente só viu aí a parte de tabelas, né? E gráficos, né? Os tipos de gráficos e como a gente também faz para representar alguma informação nas tabelas, né? Então, bons estudos. Vou passar uma atividadezinha no livro e até a próxima.